mas pretendo realmente ser rápido. Mas eu quero que você preste atenção e essa palavra penetre no íntimo do seu coração e na revelação do Espírito Santo você possa entendê-la. Nós vivemos uma vida aqui, queridos, cheia de grandes desafios. Quem não tem desafios aqui? Quem não vive desafios? É um por dia, constantemente. E esses tantos desafios, dificuldades que nós enfrentamos nessa vida, em todos os sentidos, ela serve para nos aprimorar, para nos afiar, para nos tornar alguém mais parecido com Jesus. As tribulações, as dificuldades que nós passamos, ela serve para nos aproximar de Deus e nos tornar alguém cada vez mais parecido com o Senhor Jesus, que é o que nós sempre falamos. Esse é o nosso propósito como igreja, como filhos de Deus, sermos parecidos com Jesus. E nisso tudo, nessa caminhada, até o fim da nossa vida, nós precisamos olhar lá para os primeiros cristãos, para os apóstolos, o que eles falavam, o que eles escreviam, o modo de viver deles, para ver como é que eles viviam. E você começa a olhar lá e você começa a perceber algo muito importante que a igreja nos dias hoje parece que foi deixando de lado. Eles viviam com a viva esperança da volta de Jesus. Eles sabiam que Jesus voltaria, hoje nós também sabemos, e eles viviam nessa esperança, nessa expectativa da iminente volta de Jesus. Então eles colocavam a sua expectativa nesse momento precioso. Hoje, na nossa sociedade, como nós temos falado aqui, os homens estão voltados para si mesmo. Satanás, no seu sistema do mundo, tem cada vez mais colocado dentro do coração das pessoas, da mente das pessoas, uma vida para si mesmo. Uma vida de independência de Deus e voltada para si mesmo, para o seu próprio prazer, vontades. E nós sabemos que esse é o espírito do anticristo, uma vida voltada para si mesmo. Ouvi um pastor uma vez, ele disse assim: o espírito do anticristo está lá na sua casa. Mulheres, o espírito do anticristo está lá na sua casa. Vai lá no seu guarda-roupa, vê aquelas dezenas de sapatos que você nem usa e você não quer dar para os outros. Aquele espírito de é meu, eu tenho direito, eu quero ser feliz, o que importa é eu ser feliz. Esse espírito de individualismo que tomou conta da sociedade, que é o espírito realmente totalmente contrário ao Espírito de Deus em nós, ao Espírito, a essência de Deus, um Deus doador, um Deus que se doa, um Deus que dá, um Deus que quer nos fazer participantes da sua glória. Nós, queridos, precisamos entender que a nossa vida aqui é rápida, é curta, e precisamos viver com a nossa vida, com o nosso olhar para a eternidade. Aqui é muito rápido. Precisamos olhar para a eternidade. E como eu estava dizendo, a igreja, a sociedade, e a igreja envolvida por essa filosofia da sociedade, por essa mentalidade individualista, foi perdendo isso. E nós queremos realmente retornar a isso. Vivermos, queridos, com o nosso olhar na eternidade. Num momento muito especial que eu quero falar hoje. No dia de um casamento muito glorioso. Então quero que você abra comigo lá em Apocalipse 19, versículos 5 a 8. Na NVT, estou lendo na NVT. E do trono veio uma voz que dizia: louvem nosso Deus todos os seus servos, porque os que o temem, pequenos e grandes, todos os que o temem, pequenos e grandes. Em seguida ouvi outra voz, algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão,
como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia, porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. O que nós estamos vendo aqui, queridos? Um momento muito especial nos céus. Um ambiente de festa. Você lê lá o capítulo todo, um ambiente de muita festa, de muito regozijo entre os seres celestiais, de muito louvor. E o céu é um ambiente de festa, amém? Os crentes festeiros aí vão amar estar no céu, na presença de Deus, porque Deus é um Deus de festa, amém? Um Deus de alegria, amém? E a grande alegria daquele momento era um casamento. O grande motivo da alegria era um casamento. Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Com quem o Cordeiro iria casar? Com a cordeira? Não. Ele ia casar com a sua noiva, a igreja, que somos nós. Então João está vendo aqui nesse momento o grande e maravilhoso momento da união eterna, onde se torna um só corpo definitivamente, efetivamente, definitivamente, entre a sua igreja, eu e você, e o Cordeiro, que morreu por essa noiva. Então alegremos-nos e exultemos, queridos, porque nós somos essa noiva, amém? Você é essa noiva? Não ouvi, você é essa noiva? Nós somos essa noiva. E algo assim que alegra muito meu coração, que eu gosto muito, é aquela comparação que nós temos feito bastante ultimamente entre Adão, Eva, Jardim do Éden, a terra no futuro, uma nova cidade, um homem e uma mulher. Um paralelo maravilhoso, muito interessante. Deus, passando todos esses milhares de anos e agora restaurando novamente uma condição que tinha lá no início. Adão, um homem, uma mulher, um lugar, um casamento, um domínio, um governo sobre a terra. E agora Deus restaurando novamente com um novo Adão. Agora um novo Adão, Jesus, o homem, Deus, e uma mulher, uma noiva, nós, a igreja do Senhor, se unindo em um casamento, para governar a terra, para governar o universo, para fazer tudo para a glória de Deus. Me agrada muito, eu gosto muito dessa analogia, e realmente é assim. Queridos, Deus está restaurando todas as coisas. E nós fazemos parte dessa restauração, nós como igreja. E muitas vezes a igreja está despreparada e dormindo, e não percebe que é parte efetiva dessa grande restauração de Deus na terra, na humanidade. Você faz parte disso, eu faço parte disso, nós fazemos parte. Então chegou a hora, naquele momento ele estava vislumbrando aquilo, a hora do grande casamento. Um dos maiores acontecimentos de todos os tempos. Queridos, Deus restaurando todas as coisas, mas agora num nível muito, muito e muito superior. E nós, na nossa sociedade, o casamento é algo assim muito especial, não é? Muito importante na vida de um homem, na vida de uma mulher. Acho que depois de você se entregar ao Senhor Jesus é a decisão mais importante da sua vida, é ou não é? Casados aí, é ou não é? Levanta a mão os casados.
Você não acha, agora que você está casado, que é a decisão mais importante da sua vida? Depois de você se entregar ao Senhor? E você está feliz com isso? Mulheres, você está feliz com a escolha que você fez? Você está perto dele, né? Ai, se não falar. Marido, você está feliz com a escolha que você fez? Eu estou. Muito feliz. Mas é muito importante, porque essa pessoa que vai viver do seu lado, anos e anos e anos, o Senhor vai usá-la de uma forma muito especial para aperfeiçoar você. Isso nem sempre é agradável. É agradável quando a sua esposa vem dar aquele cutucão, corrigir você, ou seu marido dá aquela puxadinha assim para, não é assim, é assim, é agradável isso? Não é agradável, mas nós sabemos que é necessário e bom para nós. É com essa pessoa que nós vamos viver a vida inteira. Então é uma decisão importantíssima. E esse acontecimento importante vai acontecer um dia entre nós e Jesus. E nós passaremos a ser um corpo só, definitivamente, com o Senhor Jesus. E viveremos assim para toda a eternidade. Amados, o Espírito Santo precisa revelar aos nossos corações cada vez mais de uma forma profunda o que isso significa. Porque quando nós temos essa revelação, eu posso aqui descrever tudo o que eu entendo espiritualmente sobre isso, mas você precisa ter a revelação no seu espírito do que significa você ser a noiva, estar casada com o Cordeiro e viver a eternidade com Ele. Porque isso nos leva a decisões muito importantes hoje. Nós estamos estudando a cosmovisão profética e vamos já esse mês ainda recomeçar a nossa escola de discípulos. Vou falar de novo. Nós vamos recomeçar a nossa escola de discípulos. Eu sei que vai ter um monte de gente aqui então, né? Mesmo aqueles que já fizeram, devem fazer novamente essa parte agora, esse módulo, né? E nós vamos estudar bastante isso. Essa questão de nós estarmos entendendo o que significa as coisas eternas, para nós tomarmos, porque assim nós tomamos as decisões corretas hoje. Eu tomo decisões hoje pensando no que vai acontecer no futuro. Eu começo a entender de forma geral o grande plano de Deus, então eu estou capacitado para tomar decisões mais sábias agora, porque eu entendi o grande e maravilhoso plano de Deus até o final. E mais para frente ele diz assim: a noiva e a sua noiva já se preparou. Nós somos a noiva. A noiva está preparada? Porque quando a noiva estiver preparada, o noivo vem. E não é essa a nossa luta e a nossa constante busca aqui na igreja? Nós queremos estar prontos e preparados para esse grande e maravilhoso dia. O que chama atenção é o seguinte: a noiva já se preparou. Então quem tem que se preparar, queridos? Nós temos que nos preparar. É certo, é claro que sozinho nós não conseguimos fazer nada. É o Espírito Santo que está aqui nos auxiliando, mas quem se prepara somos nós. E quanto antes a igreja, nós estivermos preparados, antes o Senhor Jesus vem. Então nós precisamos nos preparar. E diz assim: e ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco. Ela recebeu. O vestido não é dela. Não foi ela que fez o vestido. Ela recebeu esse vestido. Mas com esse vestido, ela se preparou. De quem nós recebemos esse vestido, queridos? Puro. De quem nós recebemos a nossa justiça? De quem veio a nossa justiça? De Deus. Na sua infinita graça, Ele nos justifica.
Ele nos purifica, Ele nos justificou. E nós vestimos esse vestido, essas vestes brancas, e nos tornamos então preparados para esse grande e maravilhoso dia. Mas isso também é um processo. Nós estamos vivendo um processo de santificação, de consagração, onde nós desejamos tomar esse vestido, vestir esse vestido e nos tornar puros e santos. Aqui nós estamos falando então de santidade, queridos, de santificação. E precisa de uma posição nossa, posição minha e sua, de desejar ser santo, de desejar viver em santidade. É difícil? Para mim é. Não sei para você. É muito difícil. Porque a nossa carne nos puxa para as coisas desse mundo e nós precisamos estar deliberadamente, intencionalmente nos envolvendo com a palavra, meditação, oração, jejum, estarmos congregando, estarmos no meio dos irmãos, para que nós tenhamos condição de, pela graça do Senhor, nos santificarmos. Hoje a graça do Senhor é muito mal entendida. A graça do Senhor, pela graça, então eu posso pecar porque Deus me perdoa. Tem muitos pregadores falando dessa forma. Pode pecar porque Deus te perdoa, você está debaixo da graça, debaixo do amor de Deus. Mas na verdade a graça é a graça que nos capacita a nos tornarmos santos. Essa graça, ela nos dá capacidade, nos dá força de nos santificarmos. É para isso a graça. Não precisamos mais da lei, porque a lei não tem essa força. Mas a graça, assim, ela nos auxilia a nós nos purificarmos. Qual o seu maior pecado, o seu maior erro, a sua maior dificuldade que te distancia do Senhor Jesus? Qual é? Eu quero dizer para você que não existe absolutamente nenhum pecado, absolutamente nada que pela graça do Senhor você não possa vencer. Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Você pode ir vencendo um pecado atrás do outro, pela graça, pelo poder do Espírito Santo que o Senhor nos deu. Então nós recebemos essa justificação de Deus, mas nós precisamos buscar nos prepararmos com essa justificação que Ele nos deu. É função nossa. Olha o que o Senhor Jesus disse lá em João 14:30. Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante desse mundo se aproxima e ele não tem poder sobre mim. Jesus estava nos últimos momentos dele, antes de ser crucificado. E o que ele está dizendo aqui? O governante desse mundo, Satanás, se aproxima. Ele estava vindo junto com os principais sacerdotes, soldados e uma multidão para prender Jesus. E ele diz assim: ele não tem parte comigo. Em outras versões, ele não tem parte comigo. Ele não tem poder sobre mim. Aí eu faço uma pergunta para você. Por que Satanás não tinha nenhum poder sobre Jesus? Por quê? Porque ele não tinha pecado. Certo? Amém? Agora deixa eu pôr um pouco de terror em você. Terror santo. Se você tem pecado, Satanás tem poder sobre você, sobre a sua vida. Aí tem muita gente se desesperando. Ai meu Deus, e agora? Mas tem uma solução. Você tomar esse vestido da justiça de Deus e vesti-lo. Você está em Cristo, você não precisa temer o inimigo. Você está em Cristo. Se Satanás não tinha parte com Jesus e não tinha poder nenhum sobre Jesus, e você está em Jesus, ele não tem poder também sobre você. Concorda? Mas você precisa estar em Cristo. E não pode estar vivendo em pecado. Porque, queridos, se nós estamos vivendo em pecado, nós vamos abrindo uma porta
um acesso para Satanás nas nossas vidas. E o que é viver em pecado? Eu tenho erro, eu tenho pecado, eu não estou nem um pouquinho preocupado com ele, não estou buscando me santificar, me consagrar, e já nem me importo mais com aquele pecado, está tudo bem, está tudo certo, vou viver assim mesmo. Porque erros e pecados nós vamos ter a vida inteira, até a volta de Jesus, até nós sermos transformados com um corpo glorioso. Mas esses pecados que nós temos, não pode ser uma vida de pecado. Eu identifico um pecado, eu vou aos pés do Senhor Jesus, eu peço perdão, e eu brigo com Ele, e deixo o Espírito Santo me mover, agir em mim, para que eu possa me santificar e eu abandono aquele pecado. Todos os meus pecados precisam estar confessados. E o Espírito Santo precisa olhar para mim, no meu coração, e não somente na minha fala, e perceber um desejo sincero de abandonar o pecado. Aí eu não estou vivendo em pecado. Eu estou agindo, estou progredindo, estou caminhando, estou constantemente abandonando o pecado, me distanciando do pecado. E estou em Cristo, eu tenho um relacionamento com Jesus, um relacionamento com Deus. Não é vir para a igreja simplesmente, é ter um relacionamento íntimo com Deus. Aí então você está nele, e Satanás não tem poder sobre a sua vida. Mas o problema é que às vezes as pessoas não sabem identificar direito o pecado. E pensa que o pecado é simplesmente ter um vício, ou um pecado sexual, que é os que mais chamam atenção, coisas desse tipo. Mas queridos, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes pode ter pecados dentro de nós, e janelas e portas abertas dentro da nossa vida para Satanás agir, que nós não estamos apercebendo. Coisas que nos dominam, vícios que nos dominam, pode se tornar uma porta para o inimigo. Falta de perdão. Tem alguém que você não perdoa, você acha até que perdoou, mas não perdoou. Tem que dar uma sondada no coração, querido, porque essas doenças da alma, falta de perdão, mágoa, ressentimento das pessoas, um complexo de inferioridade, uma imagem negativa de si mesmo, tudo isso pode ser uma grande porta para o inimigo entrar e agir e estraçalhar a vida da pessoa. Porque está dando legalidade para o inimigo agir. Então nós precisamos sondar constantemente o nosso coração. Existe alguma mágoa, alguém que eu não perdoei? Existe algum rancor no meu coração por alguma pessoa que precisa ser sarado? Nós precisamos sondar. Porque senão o inimigo pode sim ter algum poder sobre a nossa vida. E na melhor das hipóteses, às vezes ele não vai te derrubar, acabar com você, te jogar no fundo do poço. Mas ele trava o seu ministério. Às vezes ele não tem poder para chegar e derrubar você, tirar você da fé. Mas ele anula todas as grandes e maravilhosas coisas que você poderia fazer em Cristo, no seu reino, como membro do corpo de Cristo. E às vezes nós vemos com muita tristeza, muita gente dentro da igreja que pertence ao corpo de Cristo, que Deus poderia usar tremendamente, mas estão barrados e travados pela ação do diabo em alguma coisinha, e às vezes coisa tão simples, e a pessoa não está disposta a resolver. Então o meu convite é que você olhe para dentro de si mesmo, que o Espírito Santo, que você peça durante essa semana, daqui para frente de uma forma mais intensa, o Espírito Santo revela o que há dentro de mim, que pode estar travando o meu ministério, que pode estar travando aquilo que eu posso fazer no reino de Deus com muita eficiência e trazer muitas pessoas para Jesus. Você entende? Precisamos ficar muito atentos. Muito, muito atentos. Nós precisamos ter, queridos, o discernimento, um mínimo de discernimento de espírito, para entender muitas vezes o que Satanás está querendo fazer, porque nós estamos numa guerra. Concorda? Nós estamos numa guerra. Não adianta o crente querer ficar sentado, folgado, achando... Não, você é cristão, você está numa guerra. E Satanás tem as suas estratégias. E aquilo que eu estava conversando esse dia com a Flávia,
ele começa a mexer em algumas coisas para te travar, para te desfocar. Então nós vamos tomar muito cuidado, porque as coisas que às vezes estão acontecendo na sua vida, é o inimigo agindo para tirar você do foco. E a pior coisa que pode existir é um crente dentro da igreja fora de foco. Porque ele vai caminhar em direções contrárias àquilo que Deus quer para a igreja, àquilo que Deus quer para a vida dele. E Satanás é estrategista, ele é muito inteligente, só que ele não é muito criativo, ele age sempre da mesma forma, e você pode identificar com o mínimo de discernimento de espírito, queridos, aquilo que ele está tentando fazer. Então fique atento, porque ele quer achar uma brecha para ter algum poder sobre a sua vida. Você está entendendo? Então precisa tomar muito cuidado. Jesus disse, ele não tem poder sobre mim. A nossa preocupação, eu estou em Cristo, verdadeiramente em Cristo, todos os meus pecados estão confessados, estão diante do Senhor, toda a minha vida eu coloco diante de Deus. Ele não tem poder nenhum sobre nós, amém? E o Espírito Santo vai te direcionar, cuidado com essa atitude, é o inimigo, cuidado com esse acontecimento, aí ele querendo te desfocar, amém? Você entendeu? Quem entendeu, diga amém. Ele diz assim também em Hebreus, provavelmente o apóstolo Paulo, né? Essa esperança é âncora firme e confiável para a nossa alma. Que esperança, queridos? Que esperança que é uma âncora firme para a nossa alma. Nos dias maus, nos dias terríveis, quando a nossa alma pode ficar conturbada, e é perigoso nós nos desfocarmos, nós precisamos de uma âncora firme para a nossa alma. Porque uma alma conturbada, ela tem dificuldade de ouvir de uma forma clara a voz e a direção do Espírito Santo. Uma alma conturbada é como se fosse um rádio, cheio de sabe aqueles rádios antigos, AM? Cheio de um monte de ruído e uma vozinha lá no fundo. Um rádio desintonizado, sem sintonia, um monte de ruído e uma pequena voz no fundo que você fica tentando entender, né? O Espírito Santo falar, mas não consegue entender. Porque tem muito ruído na sua alma. E o que o apóstolo diz aqui? A esperança desse dia maravilhoso, da glória com Deus, desse casamento maravilhoso e tremendo com Jesus, essa esperança, essa certeza, não é esperança, eu espero que talvez aconteça, não, é uma esperança certa, eu estou esperando acontecer. Então essa esperança que nós temos, desse dia maravilhoso, que chegará em breve, ela é uma âncora firme para a nossa alma. A esperança na promessa que Deus fez, de que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, vamos herdar um reino de Deus. Essa promessa ancora a nossa alma, mesmo nos dias mais turbulentos que você possa passar, mesmo nas suas dificuldades, sejam elas quais forem, no meio das grandes tentações para você sair do caminho e pecar e fazer coisas que desagradam ao Senhor, você pode contar com essa âncora firme. Você pensa, eu tenho um tesouro maravilhoso para receber na eternidade, isso não vale a pena. Porque se nós não tivermos essa convicção, queridos, facilmente o inimigo nos mostra algo interessante e nos leva. Então é uma âncora confiável, mas para isso você precisa entender e ter essa revelação da glória eterna. Você tem essa revelação? Qual o entendimento seu da glória eterna? Qual a profundidade? A profundidade da sua revelação, da revelação de Deus no seu coração, da glória eterna. Porque, querido, se você não tem essa grande
revelação intensa dentro do seu coração, você vive para as coisas daqui, simplesmente buscando migalhas de Deus nesse mundo, coisas pequenas, uma bênção aqui, uma bênção lá, e fica correndo atrás dessas coisas. O apóstolo Paulo disse: se nós esperarmos em Cristo por essas coisas, somente nessas coisas daqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a nossa visão tem que estar na eternidade, nesse grande dia da nossa união com Cristo na eternidade, para a eternidade. E olha o que diz ainda: essa esperança nos conduz até o outro lado da cortina. Que cortina? Do véu, do templo. Essa grande esperança desse maravilhoso dia, e Jesus falou constantemente, os apóstolos falavam constantemente: sejam perseverantes, porque você vai ressuscitar no último dia, aquele que perseverar, vencer, vai ganhar um reino eterno. A Bíblia é recheada, Jesus falando, os apóstolos falando constantemente, existe um prêmio maravilhoso. Nós precisamos olhar para esse prêmio tremendo, para esse tesouro escondido, para essa pérola de grande valor. E olhando para isso, queridos, ultrapassarmos a cortina que separava o santo dos santos do lugar do povo comum, do lugar comum. Nós podemos entrar na presença de Deus. Essa esperança, essa viva esperança, nessa promessa, ela nos leva, ela nos conduz ao outro lado da cortina, de intimidade com o Pai. Aquele relacionamento íntimo que nós podemos ter com Ele, para o santuário interior. Você está entendendo? Amém? Então o que eu estou querendo dizer aqui para concluir? Queridos, tem um grande dia logo ali na frente, maravilhoso, tremendo, poderoso. Nós não conseguimos nem mesmo imaginar a grandiosidade de tudo que ocorrerá conosco na volta de Jesus, quando o nosso corpo será transformado, quando nós herdaremos um reino, quando nós nos casaremos como a noiva do Cordeiro. Nós podemos imaginar a grandiosidade disso, não cabe dentro da nossa mente, mas nós precisamos nos esforçar por entender, buscar a revelação de Deus para entender esse grande dia do Senhor, porque a nossa esperança voltada para esse grande e maravilhoso dia do Senhor, ela nos conduzirá a uma vida de intensa comunhão e intimidade com Deus. E vai nos tirar do foco desse mundo. Então, que você, de uma forma mais intensa, comece a buscar essa revelação de Deus, e nós estamos trabalhando nisso com a igreja. Nós falamos bastante sobre espírito de sabedoria e revelação, e eu posso falar 1 milhão de vezes aqui a mesma coisa, mas se não houver essa revelação no seu coração, não vai adiantar em nada. Busque essa revelação do Espírito Santo na palavra, estuda a palavra, medita na palavra, para você entender esse grande dia. Porque você entender o que existe lá, queridos, você não vai se preocupar se alguém vai te matar, vai te perseguir. Você não vai se preocupar: oh, que trabalho que dá dirigir uma célula, uma conexão. Ah, mas que trabalho que dá cuidar dos jovens, né, Lucinho? Vicente, que trabalho que dá ir para a igreja? Não. Mas que trabalho que dá estudar a palavra, meditar a palavra? Não, você vai ter fome e sede, porque isso foi revelado para você. Amém? Você vai querer, você vai desejar mais de Deus quando você entender um pouco mais do que Deus tem preparado para nós. Essa vidinha de crentinho dentro da igreja, sentado numa cadeira branca, assistindo um culto, vendo uma pregação, consumindo um culto, consumindo um louvor. Queridos, isso é para ímpio, não é para nós. Não é?
Você não vem aqui assistir um culto, você vem prestar um culto, adorar ao Senhor e entender e tentar compreender um pouquinho mais como você pode servir melhor ao Senhor e agradar ao Senhor e trabalhar no seu reino e ser mais parecidos com Jesus. É para isso que nós estamos aqui, com o seu trabalho, com a sua vida, onde você estiver. Coloque-se em pé, por favor.